Bom dia a todos. Eu queria agradecer mais um convite do Nassif e parabenizá-lo por mais uma discussão sobre saneamento. É um setor que está passando, obrigada, por diversas inovações. A gente tem uma lei aí que está começando a ser aplicada, uma série de repercussões que tudo isso tem. Me coube falar sobre o aspecto jurídico, fazer um balanço da Lei 11.445 e enfocando principalmente os principais desafios que o setor ainda tem. Então, sem dúvida nenhuma, como o Dr. Sérgio colocou, como o Dr. Sérgio colocou, a Lei 11.445, que é de 2007, ela não completou 2 anos ainda de vigência. Ela representou um marco para o setor de saneamento e foi extremamente importante, especialmente para um setor que não tinha regras, né? Não tinha uma normatização. E essa ausência de regras claras, de regras postas, elas, principalmente, além de causar uma certa insegurança para o poder concedente, para o concessionário e para o usuário, em última análise, ela inibia, certamente, investimentos. Quer dizer, até a segurança para investir sem regras claras ficava prejudicada. Falando um pouco, a lei, na verdade, também como já foi dito, ela contemplou um conceito de saneamento básico um pouco mais abrangente, é mais um conceito de saneamento ambiental. E dentro desse contexto, então, ela não se limitou só ao abastecimento de água e ao tratamento de esgoto, mas também contemplou o manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais. Pela lei, a lei só dispôs sobre os serviços de saneamento, né? Ela não tratou dos recursos hídricos. Então, uma das observações que eu coloco de imediato, que inclusive para mim, na síntese conclusiva eu coloco como um desafio ainda pendente, seria uma forma de compatibilização entre as normas que regulam os serviços, a prestação dos serviços em si, e as normas atinentes aos recursos hídricos. Quer dizer, apesar de não estar contemplado, serviço é uma coisa e utilização de corpo hídrico é outra, é fundamental que haja uma compatibilidade, uma compatibilização entre essas normas, né? Então, isso é um desafio que ainda está posto, principalmente para os entes reguladores, porque agora, né, quer dizer, passando a ser um setor regulado, um dos desafios para o ente regulador não é só editar normas de qualidade, etc. É também ter o cuidado de ter uma interlocução com o Comitê de Bacias, analisar toda a legislação ambiental que disponha sobre águas. Então, isso é fundamental, é um desafio que vai ainda começar a ser trabalhado. Bom, esses são os capítulos da lei, né? A lei, ela trabalha os princípios fundamentais, é um capítulo em que ela faz uma série de definições, todas as definições que vão ser trabalhadas, né, todas estão no capítulo dos princípios fundamentais. O segundo capítulo ele trata do exercício da titularidade. Então, a titularidade é o ente competente, o ente federativo competente que pelo setor de saneamento. E não define quem é o titular, não poderia definir, porque a atribuição de competências é matéria constitucional, ela só pode vir na Constituição, não numa lei infraconstitucional, mas ele fala que o titular pode e deve fazer a lei. O outro capítulo fala da prestação regionalizada, que pela definição é um mesmo prestador que atende mais de um município, principalmente o planejamento, a indispensabilidade de regulação, os aspectos econômicos e sociais e os técnicos, que são extremamente importantes também, a participação dos órgãos colegiados e do controle social, que também é uma inovação, quer dizer, é a sociedade podendo participar das decisões no tocante a saneamento, e a política federal de saneamento básico. Além disso, a lei trouxe nas disposições finais algumas alterações, algumas inovações extremamente importantes. Uma delas, que eu até coloco como um dos pontos, um dos desafios pendentes, se refere à questão ele alterou, nas disposições finais, a lei alterou um artigo da Lei de Concessões. E é um artigo que define o que deve ser feito para que as concessões que estejam precárias, quer dizer, concessões irregulares, que não estejam de acordo com as normas constitucionais, elas têm um prazo para que se regularizem, para que essa situação seja normalizada.
Então, esse dispositivo da lei de concessões foi alterado, uma série de prazos foi estabelecido, e esse é um dos assuntos que tem causado uma série de discussões, quer dizer, é um desafio ainda pendente, porque a regularização das concessões ela é imprescindível para a eleição de uma entidade reguladora, para que haja uma série de disposições, que se formalizem contratos em que hajam disposições que regulem aquela concessão, a própria obtenção de recursos do PAC, aí o doutor Sérgio depois me corrige, mas também estão condicionadas a essa regularização. Então, realmente é um ponto que talvez eu até deixei por último, é o que merece o maior cuidado, quer dizer, de que forma a gente pode caminhar para uma solução a curto prazo, a médio prazo, mas não a longo prazo, porque as discussões elas estão caminhando de uma forma, em algumas situações, bastante morosa. Então, o ideal é que essas discussões se acelerem. Como que a gente pode fazer? Que mecanismos, até jurídicos, a gente pode colaborar? Então, eu separei também isso. Não sei o que está acontecendo. A titularidade, eu vou passar rapidamente, né? Ela é muito importante, porque a questão da titularidade ela é discutível só nas regiões metropolitanas. Só que as regiões metropolitanas têm aquela importância que a gente sabe, quer dizer, onde você tem maior concentração da população, né, maior densidade. Como é uma região que tem, em muitas delas, escassez de recursos, quer dizer, você não tem o recurso proximamente, geograficamente próximo daquela região, então isso implica investimentos de elevadíssima monta para captação, tratamento e distribuição. Então, a questão da titularidade nessas regiões ela ainda é objeto de discussão. Rapidamente, o slide eu trouxe aqui na apresentação todo o histórico de como surgiu a disputa entre estados e municípios, como que foi o histórico das decisões do STF, principalmente de duas ADIs. Mas tentando resumir de uma forma mais objetiva, o que acontece da titularidade basicamente é o seguinte: a titularidade, quer dizer, o ente competente em matéria de saneamento, ele não vem expressamente previsto na Constituição. Os serviços, eles têm os entes competentes e eles vêm expressos na Constituição. Por exemplo, o serviço de telecomunicações veio expressamente atribuído à União, então está expressamente colocado, assim como gás canalizado, transportes, energia elétrica. O saneamento, nada foi dito. Então, qualquer questão relativa à titularidade, ela é tomada a partir de uma interpretação da Constituição. Uma parte entende que o serviço de saneamento básico é um serviço de interesse local. Então, por isso, ele seria de competência do município, que o artigo 30 assim prevê, da Constituição Federal. Quer dizer, qualquer serviço de interesse local é um serviço do município. Outro segmento, que eu chamei aqui dos estadualistas, eles entendem que nas regiões metropolitanas, especialmente, não há como falar em interesse local, porque as características extremamente peculiares daquela região, quer dizer, não só uma integração física, mas uma integração geográfica, uma questão totalmente operacional, ela extrapolaria os limites isolados de cada município. Então, ela seria uma região que demandaria um interesse comum, e aí, com base no artigo 25 da Constituição, seria de competência do Estado. O fato é, não existe hoje controvérsia de que o município é titular em todos os municípios, exceto em região metropolitana. E no tocante à região metropolitana, perdura essa dúvida, esse questionamento, essa discussão sobre a titularidade, né? Então, de um lado, os municipalistas, de outros, os estadualistas. Essa é uma discussão de longos anos, né? Então, como ela demanda uma interpretação da Constituição, ela não é clara. Então, essa interpretação sempre foi invocada nos conflitos entre os municipalistas e estadualistas nessas regiões. Por conta disso, uma série de providências sempre deixaram de ser tomadas em regiões metropolitanas. Até a formalização de contratos ficava prejudicada, né? Ninguém reconhecia quem era o concedente, quem era o concessionário, porque o município acha que o concedente é ele e o Estado também, ninguém se admite na condição de concessionário nessas regiões, né? Então, já existia uma série de problemas oriundos dessa discussão e eles continuam, mesmo com a edição da nova lei. Quer dizer, apesar disso estar sob análise do STF, quer dizer, o STF que é o responsável pela interpretação de normas constitucionais, e ele hoje tem duas ADINs, que também estão colocadas aqui, que é uma ADIN da Bahia, uma ADIN do Rio de Janeiro, em que, aqui tem a posição dele, né, histórica, a ADIN da Bahia e a ADIN do Rio de Janeiro, em que se discute justamente, são leis que instituíram regiões metropolitanas
e que estabeleceram uma série de disposições nessa lei atribuindo a competência ao Estado. E aí, essa DIN foi apresentada no sentido de questionar a constitucionalidade desses artigos dessas leis, dizendo que não poderia fazer nenhuma menção à titularidade estadual, porque a titularidade seria municipal. Essas duas ADINs, elas estão em julgamento, quer dizer, alguns ministros já votaram, cada ministro que vai votar pede vista do processo, esse processo fica parado uma série de tempos, mais de ano parado. Então, uma ADIN está, enfim, colocada pelo Supremo. A maioria, a tendência é uma tendência mais municipalista que o STF está caminhando, mas não no sentido de preservar totalmente a autonomia isolada de cada município. O STF está caminhando para compatibilizar, dizer que nem o Estado pode avocar para si a titularidade. O Estado, segundo o STF, na posição majoritária, está caminhando no sentido de que ele pode instituir a região metropolitana, mas ele não avoca para si a titularidade. Quer dizer, não é ele que vai planejar, vai definir tudo, não. Ele só institui. E a somatória de municípios é que vai poder ter poder decisório. Quer dizer, vai ser, inevitavelmente, uma autonomia municipal um pouco diminuída. Quer dizer, ele tem que estar sujeito a uma uniformidade dentro da região. Eu, particularmente, acho que não resolve a questão nem sob aspecto só do Estado, nem isoladamente do município. Quer dizer, o ideal seria que tanto o Estado, até como uma forma de poder ser um ente um pouco mais imparcial naquela questão, pudesse estar incluído nessa questão de definição e planejamento. Mas, enfim, ele está caminhando mais para um planejamento de somatória de municípios, né? Eu coloquei até 2 votos aí bastante detalhados, que eu coloco como votos bastante expressivos, que é o do ministro Nelson Jobim, que tem já uma opinião muito formada sobre a questão da somatória de interesses dos municípios, que deve prevalecer, e o Maurício Corrêa, que foi o único que votou a favor do Estado, dizendo que não, que é evidentemente uma região de interesse comum e que, então, a titularidade seria do Estado. Mas a discussão da titularidade, ainda que se defina qualquer coisa pelo STF, quer dizer, seja do Estado, seja do município, seja da somatória de municípios, o fato é que existem mecanismos hoje para que essa controvérsia seja solucionada, né? A possibilidade de consórcios públicos, de convênios de cooperação, resolveria isso. Não necessariamente algum ente, nesse contexto de gestão associada, deva renunciar à sua pretensa titularidade. Então, é possível se criar uma harmonização entre os entes federativos antes mesmo dessa definição pelo STF. E é uma decisão importantíssima, porque, enquanto não resolvida a titularidade, não é só uma discussão conceitual. Quer dizer, a importância da discussão conceitual, eu particularmente já nem acho que ela existe, mas é uma discussão prática. Quem vai escolher? Quem escolhe o ente regulador, quem define quem vai ser o ente que vai regular e fiscalizar os serviços é o titular. Então, na região metropolitana, o Estado vai querer definir um ente regulador e o município vai querer definir outro, porque cada um dos dois acha que ele que é o titular e ele que define isso, por exemplo. Outra questão, os instrumentos não são formalizados, né? A questão até de licitar os serviços para terceiros ou de se instituir uma PPP, tudo isso fica um pouco mais difícil nas regiões metropolitanas, especialmente até pela questão da segurança jurídica. Quer dizer, o investidor também se sente muito mais inseguro atuando numa região metropolitana do que nas regiões em que não existem conflitos, né? Então, a titularidade eu colocaria como uma discussão especialmente sobre esse fator, quer dizer, na questão prática. Conceitual, eu acho que cabe ao STF, mas eu acho que nós, inclusive os operadores do direito, já demonstramos que existem saídas, né? A questão é uma vontade política de resolver isso de uma forma alternativa. O outro ponto que eu coloquei aqui, então tem o detalhamento dos votos, mas fica para os senhores darem uma olhada. O exercício da titularidade é o capítulo da lei que é um dos capítulos mais importantes, né? Então, ele não define o titular, como eu já disse, mas ele estabelece o que o titular pode fazer, que nós já sabemos que é planejar. Ele não pode delegar o planejamento, mas ele pode delegar a organização, regulação, fiscalização e prestação, né? Então, o titular ainda tem a obrigação de planejar, por exemplo, a obrigação dele de elaborar os planos de saneamento, ainda que com a colaboração da companhia estadual, se for o caso, e do próprio Estado, mas a obrigação é do município.
E aí tem as obrigações, quer dizer, não é uma faculdade, é um dever do titular, que não só o plano de saneamento, como ele pode prestar diretamente ou delegar os serviços a terceiros, ele pode firmar um convênio de cooperação ou um consórcio público com o Estado, ele pode firmar um consórcio com mais de um município e a partir disso contratar, sem licitação, alguma atividade indireta vinculada a um dos entes consorciados ou conveniados, ou ele pode simplesmente licitar os serviços e delegar a terceiros. Ele também é obrigado, nessas leis todas, a adotar parâmetros de qualidade da água, de parâmetros para a saúde pública, né? Direitos e deveres dos usuários, fundamental, mecanismos de controle social, de que forma que isso vai se dar, se vai ser por audiência pública, se vai ser feito via internet, quer dizer, existem inúmeros meios de estabelecer a participação. O próprio plano de saneamento, pela lei, ele é obrigado a ser submetido à discussão pública. Né? Então, ele não pode ter o plano de saneamento, se firmar um contrato, sem que antes ele tenha sido submetido a essa discussão, quer dizer, a participação popular. Estabelecer, é necessário, pelo titular, ter todos os dados de integração, justamente para facilitar que o governo federal possa ter indicadores seguros e fiéis de todo o país e intervir na retomada dos serviços quando eles não estiverem sendo prestados da forma adequada, quer dizer, pedir a rescisão por inadimplemento contratual. Outra questão que se colocou no exercício da titularidade é a necessidade de formalização de todos os instrumentos por contrato. Antigamente, a gente tinha formalização por convênios, por termos de parceria, instrumentos que a lei entendeu precários, né? Então, uma obrigatoriedade que se tem hoje é que toda a relação seja formalizada por contrato. Então, isso também tem sido um desafio, de que forma isso está se realizando em todos os municípios do país, né? Ele não só exigiu a formalização de contratos, como ele condicionou a validade de contratos à elaboração desses instrumentos que vêm anexo. Então, o plano de saneamento, que é a obrigação do titular, ele tem um plano de metas e expansão, que é um pouco diferente do plano de saneamento, bem diferente do plano de saneamento. Ele tem também a obrigatoriedade de definir o ente regulador, quer dizer, a regulação ela é obrigatória para a validade das relações, e também, como eu já disse, submeter todos os instrumentos à audiência pública ou consulta pública, quer dizer, de uma forma ou de outra, garantindo a participação social. A questão da entidade única de regulação, aqui tem uma questão que se coloca, que é a questão da regulação, principalmente quando nas prestações regionalizadas, né? Há quem entenda que a lei ela sugere, apesar de não obrigar, e realmente não obriga, que quando você está diante de uma prestação regionalizada, ou seja, você tem um prestador que atua em mais de um município, nessas situações, o ideal seria ter uma entidade única de regulação. Então, numa hipótese em que, por exemplo, uma companhia estadual ela preste serviços a mais de um município, que se eleja uma única entidade regulatória, por exemplo, uma agência reguladora estadual. Faz sentido, faz muito sentido, porque seria praticamente inviável e até desnecessário que existam uma série de entidades reguladoras em cada um daqueles municípios, até para a compatibilização dessas normas regulamentares, dos indicadores, das sanções, o ideal é que se tenha uma entidade única de regulação. Mas a lei não obriga que isso exista, quer dizer, ela faculta, ela sugere, ela recomenda, diante de todo o texto, que exista uma entidade de regulação única. A questão da regulação, quer dizer, o ente regulador, a regulação é fundamental nesse processo, né? Ela é uma garantia não só do prestador, do concedente, como do próprio concessionário, do prestador e, sobretudo, do usuário, né? Então, o papel do ente regulador é muito importante, né? Ele edita normas técnicas, né, relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos serviços. Ele também discute muito o aspecto econômico e financeiro, ele cria mecanismos de pagamento de diferenças relativas ao inadimplemento de usuários, também cria a questão do sistema contábil, que pela lei ele tem que ser, principalmente quando há uma atuação de mais de um município, ele tem que estar fragmentado, até para que se visualize melhor a alocação de custos. Ou seja, o ente regulador ele tem um papel que eu diria que é o desafio que está exatamente nesse momento começando a ser superado, é a atuação do ente regulador.
Quer dizer, os estados se organizaram de tal forma e os municípios isoladamente, constituindo entidades reguladoras, e essas entidades reguladoras, nesse primeiro momento, é que estão começando a se estruturar. Então, quer dizer, não só uma definição institucional de como elas vão agir, mas uma edição de normas, quer dizer, de que forma isso vai ser feito. Tem uma série de normas, de sugestões de indicadores, de normas relativas, normas técnicas e normas econômicas também sendo editadas, e o que é bastante interessante é que todas as agências que estão concebendo esses instrumentos, eles estão submetendo isso nos seus sites e estão abertos a sugestões. Então, por exemplo, a ABAR, Associação Brasileira de Agências de Regulação, ela editou recentemente, acho que faz 3 meses atrás, ela fez uma série de sugestões para todas as suas associadas e para qualquer agência reguladora interessada, de diversas normas que disponham sobre os serviços de saneamento. Então, por exemplo, de como se vai dar fiscalização, indicadores, sanções, tudo isso foi submetido para consulta pública por meio de um site. E a participação vem tanto dos concedentes como dos concessionários, da sociedade civil, quer dizer, é interessante essa participação. E conversando, e a Arcesp fez isso recentemente com relação à norma de sanções, que é a agência reguladora aqui do Estado de São Paulo. E conversando com uma pessoa que eu conheço, que também é de relações institucionais lá da Arcesp, ela falou que essa colaboração é extremamente importante, porque a experiência desses atores em saneamento contribui sobremaneira para o trabalho do ente regulador. E muitas das sugestões dadas por esses interessados nessa concepção de normas são aceitas, porque se percebe que são extremamente importantes, são questões que às vezes não são visualizadas nesse momento pelo ente regulador. Então, acho que nós todos temos não só a obrigação, mas também a questão de interesse, né? Porque até principalmente a iniciativa privada que tem interesse no saneamento também tem esse interesse de colaborar, de poder contribuir para esse debate. Então, eu acho que vale, nesse momento de estruturação dos entes reguladores, essa participação efetiva, principalmente com essas opiniões, com as colaborações que podem agregar. Uma das coisas que foi interessante também, que eu queria só falar rapidamente, foi a possibilidade que se deu pela lei de destacar nos documentos de cobrança do usuário os serviços prestados por mais de um ator. Ou seja, é possível e já era possível, mas foi expressamente autorizado que se coloque no documento de arrecadação, quando você tem mais de um prestador, por exemplo, captação e tratamento, tenha já um valor destacado do valor total que o usuário paga, do que é do que fornece água para atacado. O distribuidor de água, mais uma rubrica. Se for um terceiro que for coletar, afastar e tratar, uma terceira rubrica de pagamento. E aí, a partir do pagamento do usuário, isso seria distribuído diretamente para cada prestador. É um mecanismo extremamente interessante. Eu, particularmente, já sugeria isso como forma de minimizar eventual inadimplência. Então, a gente sabe que em algumas regiões em que se tem a fragmentação da cadeia do saneamento, quem capta e trata fornece no reservatório para quem vai distribuir, esse prestador distribui a água, cobra do munícipe e não repassa, em algumas circunstâncias, o valor devido a quem capta e trata. E isso vai acumulando um débito de tal forma que acaba prejudicando investimentos globais em saneamento daquele que captou e tratou. Então, é uma forma de minimizar, de tentar combater, pelo menos daqui para frente, um quadro de inadimplência que em algumas regiões, principalmente aqui em São Paulo, a região metropolitana tem um débito altíssimo, em que realmente há e sempre houve uma apropriação desses valores que teriam que ter sido destinados a um outro prestador. Então, acho que com relação ao capítulo do exercício da titularidade, esses são os principais pontos que eu acho que a gente tem que ter em mente. A regulação, eu coloquei aqui por que a regulação é importante. Quer dizer, um ambiente regulado é um ambiente ideal. O setor de saneamento ele tinha uma autorregulação, né, absolutamente entre aspas, as relações acabavam sendo reguladas mediante as disposições contratuais, eram elas que dirimiam ali a relação entre o prestador e o concedente. Logicamente, existiam na maioria dos estados leis, decretos que definiam os custos, né, que são fundamentais para a composição da tarifa, mas muitas questões
por exemplo, a tarifa que foi colocada aqui, sempre foram objeto de discussão. E hoje, quer dizer, não só continuam valendo aquelas diretrizes, né, do que deve ser considerado para a composição tarifária, mas, sem dúvida nenhuma, a tarifa é um ponto que vai ser menos problemático porque é submetido agora obrigatoriamente a um ente regulador independente. Quer dizer, não é um ente regulador que vai definir, a gente fala em definir, mas não é ele que define, ele recebe uma exposição de motivos do prestador, né, um detalhamento daquela composição tarifária, e é ele quem aprova ou não, ou recomenda modificações das tarifas. Então, ele participa não só dos processos corriqueiros de reajuste, de mero reajuste, como dos procedimentos mais importantes, que são os procedimentos de revisão. Então, o ente regulador ele tem não só essa relação sob o aspecto econômico, além do técnico, quer dizer, ter fiscalização de campo, ver qualidade, exigir cumprimento de metas, exigir o controle de perdas. Perda realmente é um dos fatores que mais tem que ser trabalhado, porque a perda não é só o recurso em si que se perde, é o custo que você gastou, quer dizer, no curso do sistema você está perdendo água tratada, cujo tratamento gastou uma série de produtos químicos, quer dizer, já houve um investimento, isso impacta na tarifa também, né, porque está se cobrando que foi tratado e foi perdido, e isso tem um impacto significativo na tarifa. Uma coisa interessante de colocar também que o ente regulador, ele tem uma função, inclusive, de conceber modelos ideais de tarifação. Então, existem modelos diferenciados sendo pensados nos entes reguladores. Quer dizer, você tem, às vezes, a questão da tarifa pelo custo, que é a mais comum, quer dizer, se observa lá o custo tal, e o ente regulador aprova aquela tarifa que estaria vinculada aos custos, mas tem também inúmeras outras formas de pensar uma composição tarifária. Uma delas que eu particularmente acho bastante interessante, que é a que a gente chama de tarifa por incentivo, que é o price cap, quer dizer, você fixa um teto máximo de tarifação para o prestador e ele tem a obrigação, quer dizer, ele ganha se ele conseguir reduzir, se ele conseguir otimizar recursos em relação àquele valor, quer dizer, é uma forma de fazer com que ele diminua, que ele aumente, por exemplo, o controle de perdas para que ele possa ter um faturamento maior do que o imaginado, quer dizer, que ele enxugue toda a sua estrutura de empresa como um todo, quer dizer, de forma que se tenha um ganho de produtividade para ele e que é dividido com a sociedade em geral. Então, o ente regulador tem esse papel também de conceber mecanismos de incentivo, de formas de remuneração que possam privilegiar o usuário, mas também o próprio prestador, quer dizer, criando uma possibilidade do prestador querer se superar, ir atrás de metas, quer dizer, se esforçar para que tenha um resultado melhor do que o inicialmente projetado. Então, aí eu vou passar rapidamente a questão da regulação, por que ela é importante, né, que eu já falei. A questão da independência decisória é fundamental. O ente regulador, da forma como ele é criado, ele tem que ter independência orçamentária e decisória, sobretudo. A forma de eleição de cargos diretivos, quer dizer, essa estruturação institucional do ente regulador é muito importante para que não haja nenhuma interferência política. Então, até os mandatos são em anos diferentes do que os mandatos de eleição, justamente para evitar essa inserção, essa interferência política que não pode ser admitida numa entidade independente. E toda a forma de estruturação da companhia, o concurso que vai ser feito, os quadros técnicos, como que vai ser, qual é a quantidade que se precisa de profissionais de campo, de profissionais internos, tudo isso tem que ser muito bem pensado de forma a otimizar os custos da agência. Sobre a agência, eu queria só falar que uma das discussões que está havendo é sobre a questão da criação de agências estaduais ou municipais. Tem um trabalho recente, eu só não tenho os dados aqui, mas que eu mencionei recentemente no artigo, que fez um levantamento em todos os municípios do país, principalmente os municípios mais expressivos, né, sob o aspecto populacional. E naquele artigo foram feitos vários estudos de como a regulação poderia se dar municipal. Primeira coisa que se colocou é que a regulação no âmbito municipal ela é mais cara. Então, geralmente, variavam, por exemplo, acho que chegava até 8% da arrecadação que era destinada a custear da arrecadação do prestador, 8% para a agência poder se manter.
ao passo que a gente tem agências que têm 2%, chegaram a ter 1,5% da arrecadação, agências estaduais, né, para poder se manter. Então, só pelo custo de manutenção de uma agência já se percebe os ganhos de escala que se tem uma agência estadual, né, sob aspecto econômico. Então, a partir desse levantamento, se percebeu que a regulação, e é o que eles apontam, né, a opinião de quem fez esse trabalho de campo, é que só em 3% desses municípios específicos a regulação municipal ela era absolutamente viável. Nos outros, ela tinha esse fator custo muito presente. E esse fator custo é um risco que se corre disso inevitavelmente acabar sendo repassado para o usuário. Então, sob aspecto econômico, é muito importante colocar isso. Também a gente tem que falar não só do ganho de escala do fator financeiro, mas como no ganho de escala do fator técnico, porque já existe uma dificuldade absurda de preenchimento de quadros técnicos nas agências estaduais. O país não tem técnicos qualificados para que preencham cargos de agências, de todas as agências municipais, se todos os municípios decidissem criar uma entidade reguladora municipal. Então, esse aspecto também é extremamente interessante de colocar. Por quê? Porque existe um momento de definição. Eu tenho participado de alguns eventos aqui no interior de São Paulo, e eu tive recentemente na região do Vale do Paraíba. E conversando com alguns municípios lá, que têm, inclusive, operação privada, eles estavam muito interessados, mas receosos de criar uma entidade reguladora municipal. Então, uma das coisas que a gente sempre frisa é talvez constituir, por exemplo, vários municípios elegendo uma só entidade municipal, quer dizer, municípios próximos, se não quiserem delegar ao Estado, coloquem para uma agência única lá municipal, porque você otimiza os quadros, otimiza os custos, você consegue diminuir os custos daquela agência. Ou delegar ao Estado, quer dizer, uma dificuldade que o município às vezes tem é falar, poxa, não é uma entidade vinculada ao Estado. Não, é uma autarquia que tem autonomia absoluta, mas se existe esse receio, muito menor se ele tiver operação privada, porque o prestador, a companhia estadual, nem vai estar prestando serviço, quer dizer, não há nenhuma hipótese de interferência, não há nenhum interesse naquela interferência. Então, mesmo quando tem um município que delega os serviços, que concede os serviços à iniciativa privada, ele pode sim eleger a entidade reguladora estadual e, com isso, ter um custo menor, né, descontado daquela arrecadação. Então, com relação à entidade reguladora, eu acho que esses são os principais aspectos, principalmente práticos, e acho, sim, que o ambiente regulatório ideal ainda está por vir. Quer dizer, nós estamos ainda um pouco distantes, quer dizer, já se fez muito, já se instituiu uma série de entidades reguladoras, a normatização está começando a ser concebida, mas a gente ainda tem um longo caminho, a formação de profissionais qualificados, os trabalhos de campo, a forma como isso vai se dar dentro da agência, a articulação entre municípios e prestadores, quer dizer, tudo isso ainda é um caminho a se percorrer, né? Aqui tem a forma como se cria uma agência reguladora, como que se regulou o saneamento, principalmente no estado de São Paulo, quer dizer, aqui falando basicamente do estado, ele optou por uma solução que eu particularmente acho interessantíssima, sempre falei isso em relação a vários estados, que é a criação de agências reguladoras multissetoriais, porque o ganho de escala ele vai ficando cada vez maior, quer dizer, você criando uma agência que atenda mais de um município já é extremamente interessante para ganhos de escala, e ainda mais se você puder otimizar e regular e fiscalizar mais de um serviço. Então, a CESP ela incorporou a CSPE, que já tratava de gás e energia, quer dizer, na verdade, ela regulava e fiscalizava gás, porque é competência estadual, então ele pode regular, e fiscalizava energia elétrica, porque a CSPE era delegada da ANEEL, que é de competência federal. E passou agora a regular e fiscalizar saneamento, regular nas hipóteses em que se entende que há titularidade estadual, segundo o Estado de São Paulo, e fiscalizar todos os municípios e inclusive, os municípios inseridos em regiões metropolitanas. Então, aqui está a CESP. A regularização das concessões, que é a última questão que eu coloco aí, e que eu falei no início, que talvez seja uma das mais importantes, é o que acontece. Realmente, a gente tinha uma série de municípios com situações irregulares, quer dizer, situações sem contrato, ou cujos contratos já estavam vencidos, foram prorrogados por prazo indeterminado, são situações jurídicas que não são mais aceitas diante da Constituição de 1988. Então, e elas existiam de fato, apesar de irregulares.
Então, a lei de saneamento, a Lei 11.445, alterou um dispositivo da lei de concessão e fixou um prazo para que essas situações fossem regularizadas. E dentro desse prazo, o poder concedente ele tem duas alternativas. Ou ele formaliza uma gestão associada com o Estado, por exemplo, ou com mais de um município, pode ser por meio de consórcio público ou convênio de cooperação. Eu, particularmente, acho o convênio mais recomendável, até pela sua simplicidade e pela sua... é uma forma muito mais célere de se conceber uma associação, e, a partir disso, ele contrataria por programa, ou a companhia estadual, né, se for a gestão entre Estado e município, diretamente sem licitação, ou se for mais de um município, uma entidade, uma autarquia municipal, por exemplo, poderia ser contratada sem licitação. Então, ele tem que regularizar dessa forma, concebendo esses instrumentos, juntando todos aqueles anexos que a gente falou, plano de saneamento, etc., e regularizando efetivamente essa situação. E se ele não quiser, eu não tenho interesse de fazer um convênio de cooperação com o Estado, eu quero retomar os serviços, né? Ele pode retomar, ou porque ele vai prestar diretamente, então ele vai ter uma autarquia municipal, ou ele presta como município, ou cria uma autarquia, ou porque ele quer delegar os serviços a terceiros, ele quer instaurar uma licitação para que isso seja concedido a terceiros. Na segunda hipótese, na primeira hipótese, ele regulariza, ponto final. Na segunda hipótese, ele tem que observar um procedimento que a lei estabeleceu antes de que isso se viabilize. E aí que está um ponto bastante intrincado da lei de saneamento, né? Não da lei de saneamento, do que a gente está vivendo hoje. Os municípios estão, muitos deles interessados em retomar os serviços, eles estão querendo retomar o quanto antes, porque tem interesse de que isso se viabilize dentro do município o mais rápido possível. E a grande discussão é do que tem que fazer. A lei determinou, de uma forma bem resumida, que quero retomar, a primeira coisa que eu vou fazer, nós vamos eleger uma entidade imparcial, eu, município, você, prestador, né, o concessionário, uma entidade imparcial que vai calcular se o prestador investiu algum valor e que não deu tempo de ser amortizado. E se não deu tempo de ser amortizado, esse valor, uma forma de poder ser indenizado o concessionário. Então, é uma forma de preservar, eu acho que a lei foi bastante cuidadosa nesse aspecto, que é o seguinte, nem impedir um direito que o município tem de retomar os serviços, mas não deixar também que o concessionário, que existia uma realidade fática, que ele ficasse impedido, quer dizer, ele ficasse prejudicado por não ser indenizado por algo que ele investiu e não conseguiu amortizar. Então, quando você tem uma concessão, por exemplo, de 30 anos, você programa os investimentos, você como concessionário programa os investimentos de forma a poder amortizá-los até o final do período. Algumas situações não é possível. 2 anos antes de encerrar a concessão, veio uma obrigatoriedade do Ministério Público para construir uma estação de tratamento de esgoto e eu comecei a investir mesmo sabendo que eu daqui 2 anos não estava lá. Mesmo nessas situações já se previa a possibilidade de indenização, em alguns casos muito peculiares. Só que numa situação em que há uma indefinição, ninguém sabe quando vai terminar, quer dizer, as situações estavam prorrogadas de forma indefinida, o concessionário investindo sem se preocupar com a amortização, porque ele não tinha esse prazo pré-estabelecido. Então, nem lá nem cá, quer dizer, o município pode retomar, mas é justo que ele indenize o concessionário. E, a partir disso, ele pode dividir o pagamento em até 4 parcelas anuais. Se chegar num consenso com relação ao valor, ele pode, inclusive, licitar os serviços e utilizar os recursos da nova licitação para pagar o antigo concessionário. Mas o que tem acontecido e o conflito que se vive é justamente o contrário. Os municípios acabam não conseguindo entrar em consenso com o prestador, ele acaba tomando uma atitude, por exemplo, de iniciar um procedimento licitatório antes mesmo de chegar a um valor acordado, e aí, a partir disso, realmente começaram a se instaurar uma série de discussões judiciais, existem já decisões em alguns estados, em que se o Estado, né, por meio da companhia estadual, ele exige que ele continue prestando serviço até que se observe exatamente o que diz a lei, que ele não possa ser desapossado abruptamente dos serviços com todos os investimentos que ele fez no amortizados prejudicados. E esse imbróglio todo, quer dizer, está criando um impasse na solução definitiva nessas regiões. Então, resolvida essa questão, quer dizer, em tese, a lei deu até 2010, desde que preenchidos uma série de requisitos até 2008 e 2009. Mas, na prática, a gente está vivendo um cenário de conflito em algumas regiões que provavelmente, ou possivelmente, não diria provavelmente, mas possivelmente, até 2010 possam não estar resolvidas, o que é bastante ruim para o setor, né?
Então, isso é muito interessante se colocar, porque enquanto não resolvido isso, não se resolve entidade reguladora, não se formaliza contrato, não se decide se isso vai ser licitado para terceiros, para iniciativa privada, se vai ser renovado. Então, é uma situação também complicada e que se soma, junto à falta de contrato, de ente regulador, a dificuldade de liberação de recursos do governo federal. Tinha uma instrução normativa, não sei nem se ela está em vigor, o doutor Sérgio pode me corrigir, que eles condicionavam o primeiro desembolso à regularização das concessões, não mais até 2010, como a lei dizia. Inclusive, na época, foram feitas várias críticas sobre o aspecto jurídico de que o governo federal acabou estabelecendo prazos menores do que a própria lei, e que então não poderia, até porque por instrução normativa. Já está resolvido? Quer dizer, postergando até 2010. Conforme a lei. Quer dizer, era o que todos pleiteavam que pudesse acompanhar o valor da lei, o prazo da lei. Então, a partir disso, a gente tem até 2010, que também está aí, daqui a 2 anos, em termos de saneamento, é rápido. Ainda nós temos essas questões para serem trabalhadas da melhor forma possível e, possivelmente, talvez a gente ainda continue tendo, em algumas situações isoladas, dificuldades mesmo depois desse prazo. Aqui eu coloquei o porquê da gestão associada, mas aí é bem específico, eu fico à disposição. Da onde surgiu, onde está, com a Constituição, Lei de Consórcios, o que a Lei 11.445 também mencionou a questão dos consórcios públicos. Tudo que precisa para ter um consórcio público, para ter um convênio de cooperação, o que é um contrato de programa, quais são as cláusulas previstas. E, como meu tempo está acabado, eu vou deixar à disposição dos senhores. E aqui os procedimentos que eu já mencionei, em caso de retomada, estão todos detalhados. Eu só colocaria os desafios de forma resumida, que foram trabalhados aqui no painel, que a primeira questão é a solução da controvérsia a respeito da titularidade. Eu coloco como solução, não definição, porque como eu realmente compartilho da opinião dos que entendem que, independentemente da definição, a gente pode resolver o problema da titularidade, por exemplo, com a gestão associada. Então, a solução por meios alternativos, a eleição, concepção e funcionamento dos entes reguladores, a regularização das concessões precárias, os planos de saneamento e demais instrumentos que são importantes para os instrumentos, porque eles também têm sido elaborados e alguns municípios têm tido muita dificuldade na elaboração desse plano. Então, inclusive, a gente tem visto uma série de empresas, e eu acho bacana, que estão assessorando esses municípios, de que forma eles têm que ser feitos, quais são os diagnósticos que têm que ser contemplados, as metas, as formas de investimento e a compatibilização das normas relativas à prestação de serviços, não só a Lei 11.445, mas de todas as que forem editadas, principalmente pelos entes reguladores, e toda a legislação relativa aos recursos hídricos, de forma a integrá-los efetivamente. Então, acho que essas são minhas rápidas considerações, não tão rápidas, e fico à disposição dos senhores para eventuais dúvidas ou complementações. Obrigada.